você cria uma experiência emocional que envolve o seu público de uma maneira profunda e significativa. Uma das formas mais poderosas de se conectar com as pessoas e influenciar as suas emoções é por meio da arte de contar histórias, o famoso storytelling. Quando você conta uma boa história, não está apenas transmitindo informações. Você está criando uma conexão emocional que gera identificação e engajamento. Mas como contar histórias que realmente envolvem? Eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, uma boa história começa com um personagem com quem o público possa se identificar. Esse personagem pode ser você mesmo, alguém que você conhece ou até mesmo um personagem fictício. Mas o importante é que ele tenha algo em comum com o seu público. O público precisa ver algo de si mesmo nesse personagem para criar uma conexão. Quanto mais autêntico e relacionável o personagem for, mais fácil será para a pessoa se engajar com a história. Outro elemento essencial é o conflito ou desafio. Uma boa história sempre envolve algum tipo de problema ou obstáculo que precisa ser superado. Isso é o que mantém o público interessado. Ele quer saber como o personagem vai resolver essa situação. E mais importante ainda, ele quer sentir as emoções do personagem durante esse processo. A solução para o problema é a parte que cria a sensação de alívio ou recompensa, deixando o público com uma sensação de satisfação ou inspiração. Além disso, a estrutura da história é fundamental. Uma boa narrativa deve ter início, meio e fim bem definidos. No começo, você precisa introduzir o cenário e os personagens, criando o contexto e a expectativa. No meio, o conflito deve ser desenvolvido, gerando tensão e fazendo com que o público se envolva. E no final, deve haver uma resolução que traga um fechamento, seja com uma lição aprendida ou uma transformação importante. Uma técnica muito eficaz é apelar para as emoções do seu público. As melhores histórias não são apenas informativas, elas são emocionais. Por meio das emoções, você consegue criar empatia, engajamento e muitas vezes até ação. Se você está contando uma história sobre um desafio, por exemplo, mostre como isso afetou o personagem emocionalmente. Como ele se sentiu frustrado, feliz, ansioso, esperançoso. As emoções são o que fazem as histórias realmente tocantes e inesquecíveis. Não se esqueça de um detalhe importante: a simplicidade. Não é necessário um enredo super complicado para criar uma boa história. Muitas vezes as histórias mais impactantes são aquelas mais simples, com um foco claro e personagens bem definidos. A chave é manter o foco no que é importante para o seu público e no que você deseja transmitir com a história. Por fim, envolva o seu público, faça perguntas, convide a pessoa a se imaginar no lugar do personagem, crie uma interação que faça com que ela sinta que está vivendo a história junto com você. Isso ajuda a criar uma experiência mais imersiva e fortalece a conexão emocional. Quando você conta histórias com esses elementos, você não apenas compartilha informações, você cria uma experiência emocional que envolve o seu público de uma maneira profunda e significativa. E quando a história toca o coração das pessoas, a mensagem que você quer passar se torna muito mais poderosa e persuasiva.